Familiares de Antônio Marcos de Lima, o mototaxista de 48 anos morto no conjunto Sonho Meu, foram ouvidos na delegacia na tarde de ontem. Estavam a irmã, a viúva e também os 2 filhos dele que vieram de São Paulo. O motivo que levou ao espancamento foi uma denúncia de abuso sexual contra 2 crianças de 8 e 6 anos. Segundo dos filhos, ele cuidava das meninas como se fossem filhas e que tudo o que aconteceu não passou de uma armação. Ele cuidava das meninas, pelo que eu sei também, ela não tinha uma boa convivência com ele. Eu não posso falar o que acontecia porque eu não morei com eles, mas não tinha uma boa convivência. No entanto, que ela abandonava as crianças e quem cuidava era meu pai e a Eliane. Meu pai já não queria mais que ela ficasse cuidando das netas como se fosse filha. Eles não tinham filhos, entende? Ele amava as meninas. E todo dia que a gente se falava, ele tava as meninas abraçando ele. Nossa equipe teve acesso ao registro de algumas conversas entre o filho e Antônio Marcos momentos antes do linchamento. No print enviado através de aplicativo, o filho pergunta se está bem e o pai responde que não e começa a contar. Ele diz: "Estão querendo me matar, não se preocupe, Deus vai me livrar." Na continuação da conversa, Antônio Marcos ainda fala: "Não vou fazer nada, vou esperar." Levaram as meninas para fazer exames. Logo depois, ele fala que uma suposta mulher estaria fazendo áudios e mandando para os manos. Ele finaliza dizendo que vai esperar os exames. Ele contou que estava sendo acusado de estupro, que a mulher acusou ele de estupro com as netas dele. Ele falou que tinha inocência, por isso que ele quis ficar. Ele pensou que não ia dar em nada. E no dia anterior foram conversar com ele. As bandidades foram conversar com ele para entender se ele estava errado ou não. E ele, por acreditar na inocência, por estar certo e passar isso pra gente, ele ficou no lugar pensando que não ia acontecer nada. A viúva dele também esteve na delegacia. A polícia está ouvindo de acordo com as 2 investigações, tanto do homicídio quanto dos abusos. Segundo a esposa dele, ela nunca viu nada de diferente dentro de casa e que Antônio Marcos se relacionava bem com as meninas. O relacionamento das meninas com meu esposo, assim, era tranquilo, não era assim... Ele sempre foi um vô bom, assim, no meu ponto de vista, né? Porque, apesar, elas eram minhas netas, ele casou, já tinha, mas ele sempre tratou muito bem os meus filhos, assim, no convívio ali que teve com a gente também. E em relação aos meus netos, eu não tinha nada que reclamar, porque ele tratava bem as meninas, não tinha assim, como que eu vou dizer para você, nenhum comportamento dele que pudesse explicar essa situação que eu estou vendo hoje, que eu estou vivendo agora, entendeu? O comportamento dele sempre foi assim de respeito, né? Que todo o tempo que eu vi sempre foi de respeito, não tinha nada que me fizesse pensar que ele pudesse ter um comportamento desse, como as pessoas estão acusando e falando, né? Não tinha isso. Ela falou também sobre o dia do linchamento. E jogaram uma lajota na porta, um pedaço de lajota na porta. E daí já pediu para o meu esposo sair para fora. Ele falou que não, meu esposo se afastou. Eles entraram e puxaram para fora. Os 2 puxaram ele para fora. E você chegou a ser agredida? Cheguei a ser agredida por uma mulher. Ela me agrediu. Teve um momento também que eu tentei me aproximar do meu esposo. Uma das pessoas que estava batendo nele jogou aqueles varal de chão, né, assim em mim. Eu caí pro lado. Antônio Marcos tem mais outros 4 irmãos, entre eles uma mulher que prestou depoimento também durante a tarde de ontem. Ela disse que ele sempre trabalhou e que a família não acredita que ele fosse capaz de algo tão grave. Relatou que as meninas ficaram na casa de estranhos dias antes por causa da mãe verdadeira. Ela catou as crianças, disse que as crianças estavam brincando com a boneca, que até tem no coisa dela. E ela estava brincando com a boneca. Daí a menininha falou assim, pode beijar na boca. Falou, não pode beijar na boca, porque minha mãe falou que é pecado. Daí a menininha falou assim, a de 8 anos, pode sim, o meu tio beija na minha boca, o meu avô beija na minha boca. Daí a outra falou assim, a outra começou a chorar, ficar nervosa, disse que é de 6 anos. Não fala isso não, que ele vai matar a gente. Daí disse que ela falou assim, aí a outra pegou e ficou quieta, falou, não pode falar. Aí disse que ela pegou, ligou para a tia das crianças, que não fala com a mãe, não falava com o meu irmão, que eram brigadas, porque o meu irmão tirou eles dentro de casa, da casa da minha cunhada, queriam comer tudo nas costas dele. E aí o que aconteceu? Ela pegou as crianças, ao invés de falar com o meu irmão e com a minha cunhada, o que estava se passando, não. Levou para casa dessa tia que
não tinha contato. Então as crianças dormiram essa noite fora, ficaram na casa de um homem estranho, ficaram na casa desse genro, que não tinha contato com as crianças, e só no outro dia, 3 horas da tarde, ela foi aparecer, bêbada, porque ela é prostituta, então ela vive disso. Só que antes disso, essa mulher fez um vídeo e jogou na mídia. O meu irmão, quando soube disso, veio para cá, porque quando foi de madrugada, as polícias chegou lá, um monte de carro de polícia, baiou o quintal dele. Chegando e arrombando a porta, batendo. Aí ele acordou assustado, ele trabalha, ele levanta 6 horas da manhã, tem cliente dele que entra 6, entra 5, e daí? Aí ele acordou assustado, falou, o que está acontecendo? Ele pensou que era alguma coisa. Aí falaram para ele, aí ele falou, não, eu vou com vocês a hora que vocês quiserem. Eu não devo nada, puxa tudo mesmo, ele puxou. Aí tudo bem. E aí a minha cunhada falou, não, ele nem fica com as crianças sozinha. As 2 crianças, tanto a pequena como a outra, estava gripada, a maior de 8 anos, e ele levou a de 6 anos. Aí a de 6 anos falou, vovô, eu posso pegar um sorvete? Elas falavam, eu quero ficar com o vovô, não quero ir embora com a mamãe. Aí ele falou assim, pode, só que a gente não pode ir embora agora. Você vai ter que chupar o sorvete aqui e nós vamos embora. Aí que ela pegou o sorvete, ele falou, eu não mereço nem um beijo lambuzado de sorvete. Não, ela foi dar um beijo no rosto dele, mas no rosto. Aí ela chegou e falou assim, vovó, você acredita que eu tive que dar um beijo no rosto do vovô lambuzado? Ela falou, por quê? Porque eu pedi um sorvete. Entendeu? E ele catou ela, ele estava de moto, não estava nem de carro, estava de moto, que ela tem 6 anos. E levou ela para casa, ele foi comprar banana, as coisas para as crianças, que ele passava no mercado, tinha dia que era 40, tinha dia que era 80, e remédio e tudo. Então, assim, as crianças eram super bem tratadas, as crianças brincavam na minha casa com o meu neto, com a minha outra sobrinha de 8 anos. Elas jamais falaram, elas tinham um carinho por ele enorme, nunca roubou, nunca fez nada de ninguém. Se ele falasse para você, faz isso para mim, que amanhã eu te pago, amanhã ele estava lá com o dinheiro na tua mão. Agora falar para mim, como eu cuido da minha mãe que está doente, da minha mãe que está passando por vários exames, a minha mãe tem 70 anos, vai fazer. A minha mãe está destruída, a minha mãe só grita, a minha mãe não come, a minha mãe se recusa a tomar remédio, a pressão da minha mãe foi para 20, a minha mãe caiu. Como que eu vou fazer para cuidar da minha mãe? Como? De acordo com o delegado responsável pelo caso, o laudo dos exames ainda não ficaram prontos. A investigação ainda segue. A família de Antônio Marcos espera por justiça. Todas as pessoas que puderem ajudar a gente, advogado, qualquer pessoa, a gente chegar na verdade, a gente quer esclarecer, a gente quer laudos, a gente quer comprovação, a gente está aqui na delegacia, a gente está a favor, à disposição da justiça, de qualquer perícia que precisa ser feita, a gente tem o mesmo DNA, o mesmo sangue, então a gente quer um laudo, a gente quer exame de DNA, a gente quer realmente que a verdade seja dita, seja ruim ou boa. Sempre a gente estava rodeado de pessoas, de primos, crianças, nunca teve isso. Ele era um homem trabalhador, ele me ensinou a ser um homem honesto, trabalhador, digno. Eu espero que seja feita a justiça mesmo, assim, que tudo venha às claras, que, entendeu? Porque eu tô sem entender nada, porque eu não era esse comportamento, essas acusações, né, essas falas, eu não vi nada disso, né, e então, assim, eu não tenho conhecimento de nada do que estão falando, que eu era conivente, que eu estava apoiando, eu não tenho conhecimento de nada disso, não era isso que ele demonstrava no dia a dia, na convivência. Por que não trouxeram o meu irmão, então, e deixaram o meu irmão trancado? Por quê? Trancasse ele, não foram lá um monte? Deixasse ele preso até sair isso. No sábado ele estava na casa dele. Tava quando a polícia invadiu de madrugada, não sei se foi 1 e pouco, 2 da manhã. Ele continuou trabalhando, vendendo os pão dele, que ele vendia de porta em porta.